A gente perseguiu por tanto tempo, né, os pontos corridos. A gente fazia um campeonato aqui e ligava a televisão e os comentaristas. Precisamos Adotar os pontos corridos. adotar os pontos corridos. O sucesso do futebol europeu parte da regularidade, parte da estabilidade de calendário, parte do planejamento, do equilíbrio, da organização, da garantia de que não tem virada de mesa, das distribuições de vagas para torneios continentais. E a gente agora não só consolidou, como amadureceu os pontos corridos. E qual é o melhor retrato do nosso amadurecimento dos pontos corridos? É que agora os pontos corridos, junto com a evolução dos estádios e junto com outros fatores, significa sucesso absoluto de público nos estádios. Os torcedores entenderam que nos pontos corridos, cada jogo é uma grande atração. Outras competições do nosso calendário saciam o desejo do mata-mata. A gente tem o estadual, que é definido em finais. A gente tem, na nossa região, a Copa do Nordeste, que é definida com mata-matas. A gente tem a Copa do Brasil, que é definida com mata-matas. A gente tem a Sul-Americana, que é uma competição acessível aos clubes daqui, que é definida com mata-mata. A Libertadores, eventualmente, quando conseguir, com mata-mata. A única que não é mata-mata precisa virar mata-mata também, eu não acho necessário. Primeiro, alguns elementos para isso aí. Todos os esportes americanos, embora eles tenham um grande problema de não ter rebaixamento e tal, mas assim, todos eles têm a temporada regular e tem os playoffs. É assim no beisebol, é assim no futebol americano, é assim no basquete, é assim acho que na própria MLS também, a liga de futebol, no hóquei. Ou seja, no beisebol, pelo amor de Deus, o cara joga a semana inteira. Se o cara termina, é uma loucura. O cara joga basquete, joga 80 vezes por ano. Então, assim, há a temporada regular e tem as finais. Então, para dizer isso, e um outro elemento para colocar, que mesmo nos pontos corridos, mesmo nas grandes ligas, existem exceções. Talvez não na primeira divisão, mas, por exemplo, o mérito está estabelecido. Mas na segunda divisão da Inglaterra, que tem mais times do que a primeira, tá? A primeira tem 20 times e a segunda divisão da Inglaterra, que é a Championship, né, tem 24. Ou seja, você joga 38 jogos na primeira e joga 46 partidas na segunda. Ou seja, você joga ainda mais para ter ainda um mérito maior para ter aquela campanha. A segunda divisão dá 3 vagas. Depois de 46 rodadas, o terceiro lugar não sobe, não. O terceiro lugar vai para o playoff. Eles fazem o primeiro e o segundo, eles dão uma vaga direto. E o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fazem um playoff, jogo único. Para animar torcedor da Pronto, Premier League assistir. Não, mas o meu ponto é o seguinte, inclusive com o jogo decisivo sendo em Wembley, assim, valendo, que a galera diz que é o jogo que vale mais dinheiro no mundo, porque vale uma temporada de Premier League. Então, de fato, é o jogo, não é? É o jogo que mais vale dinheiro no mundo. Realmente. Mas o meu ponto era o seguinte, é muito próximo, inclusive, do que eu ia trazer aqui. Que, nesse caso, veja só, se o cara jogou 46 partidas, ficou em terceiro lugar, que era para ser a terceira vaga e não ganhou. Ou seja, é possível, sim, fazer de forma híbrida. Era só isso que era só meu ponto. Estou dizendo que era para mudar isso, mas assim, e por quê? Não precisa ser G8, não. Porque, inclusive, a última vez que teve mata-mata no Brasileiro, em 90 e em 2002, que durante vários anos eram os 8 primeiros. Aí ficava o cruzamento olímpico. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto, depois atende as semifinais. Aí, curiosamente, no último ano do mata-mata, o campeão brasileiro foi que entrou em oitavo. O Santos. Isso nem foi, e não foi a única vez. O Flamengo de 92 também tinha sido oitavo lugar, foi campeão. Mas assim, é muito simbólico. Sim. Que a última vez do mata-mata, depois de toda a primeira fase, o oitavo time, depois de 6 jogos, né? 2 nas quartas, 2 na semi, 2 na final. Depois de 6 jogos, já era o campeão brasileiro. Mas isso acontece na NFL também. De vez em quando o cara pega a última vaga, ainda vai jogar até o wild card e daqui a pouco termina campeão do Super Bowl. Dá um medo de falar assim errado, mas é campeão do Super Bowl. E aí deu final do Super Bowl, a galera fica doida. Mas o que eu ia dizer aqui, tipo, até por falta de data, você jogou 38 e tal, você talvez não precise ter um G8 não. Mas se você faz um G4, o quarto lugar, se eventualmente um quarto lugar joga com o primeiro, de repente o primeiro tem a vantagem do empate, o segundo joga com o terceiro, também a vantagem do empate. Aí na final, o que tiver a melhor campanha construída nos 38 rodadas, tem a vantagem dos resultados iguais também, vamos supor que seja o quarto lugar. Depois de um playoff, o quarto lugar não seria o maior absurdo, como não é na Inglaterra. Quando o sexto lugar sobe, ninguém fica dizendo, porra,
Vê que campeonato safado que a gente tá fazendo aqui. Porque tá estabelecida a regra, exato, o sexto pronto, mas aí justamente o ponto. Pô, o sexto lugar subiu. Vê que absurdo que a gente acabou de cometer. O sexto lugar vai jogar a Premier League. Mas na cabeça não é assim, ó, a terceira vaga, meu amigo, é mata-mata. Não interessa se terminar no terceiro ou sexto. O senso de justiça, porque no senso de justiça o terceiro lugar deveria ter ido direto. Então só tô trazendo o elemento de que isso acontece. Só para não ficar dizendo que, trazendo a própria Inglaterra, que é assim, ponto final. Vários outros campeonatos também eles colocam as finais. Então, por que eles não fazem na Premier League? Veja só, mas ao mesmo tempo, a Premier League é um sucesso absoluto. Mas, por outro lado, por que faz os Estados Unidos? Por que onde tem um mercado muito maior? Por que todas as ligas americanas multimilionárias fazem isso? Mas elas não têm a Copa, né? As 4 ligas multimilionárias não têm a Copa. Por que não querem? Sim, porque não querem, mas a MLS tem, por exemplo. A MLS tem, mas é preciso ter grandes decisões. Veja só, o mata-mata é muito melhor do que o ponto corrido em sua reta final. Porque, por exemplo, se o brasileiro é numa classificação de passar 8, Série A, vamos supor, Série A e B esse ano passam 8. A Série B, no momento que a gente está gravando isso aqui, cada rodada era maluca, tem 10 jogos. Dos 10 jogos, 7 são ultra importantes. Se tem 8 vagas, os principais times nesse momento já estavam tudo poupando jogador, fazendo experiência. Mas 8 de 38 rodadas com 20 talvez seja exagero. Como também não era assim. Eram 8 de 24. Não é assim, não eram 8 de 20 que jogava dessa... Então, assim, como eu falei, porra, qualquer pessoa que gosta de esporte gosta de um playoffzinho. Mas mudaria todas... Veja só o exemplo que eu trouxe. Que seria para a primeira divisão uma decisão do título. Se quiser colocar na segunda divisão fazer isso, mas já estavam os 4 com acesso, talvez seria só para dar um molho. Na segunda divisão cabe tudo. Porque geralmente os 4 já têm acesso, aí bota para mas em relação ao calendário, porque está tudo estabelecido. Veja só, eu não falei de G8, falei até de G4. Mudaria por completo a configuração do futebol brasileiro, passaria a desconstruir tudo que foi feito nos últimos 20 anos? Não, mas eu também acho que a gente estaria... Por exemplo, eu acho que a Copa do Brasil, que evoluiu muito, já perderia de novo um pouquinho. Porque a Copa do Brasil, ela hoje cresceu para o maior estágio da... Eu já vejo o contrário. É muito legal esse debate, porque eu vejo o contrário. Eu fico pensando assim, os caras estão vendo... A gente, inclusive, já fez até um vídeo, deve estar aí no feed, você pode colocar, sobre rendas milionárias, porque... ou se não tiver, porque entra logo depois, mas esse vídeo foi feito, de que a renda da Copa do Brasil foi recorde e já com a expectativa de recorde também na segunda. A gente até vê uma crítica do tamanho do recorde. Mas na cabeça de quem faz o mercado, tipo, por que a gente não tem isso 2 vezes no ano? Mas então, Cássio, se a gente cai nessa armadilha, né, nessa tentação, melhor do que a armadilha... Eu fiquei calado aqui, a armadilha... Tentação. Armadilha... Tentação de vamos criar grandes jogos para ter super públicos, super rendas aí... Super audiências. Aí já vamos dizer, então peraí, vamos fazer o finalzinho do primeiro turno, vamos começar a fazer um playoff no primeiro turno para juntar com o segundo, vamos valer título igual a gente... Aí volta aos anos 90, aí você começa a ser o regulamento completamente sortido, né? Eu acho que assim, a Copa do Brasil se valorizou muito porque ela criou esses grandes jogos. Desvalorizou o brasileiro, os números mostram que não. O brasileiro só se valorizou. Então, eu ainda não vejo... Eu acho que as finais da Copa do Brasil, ela está acontecendo até no primeiro semestre, tá? Mas você acha que elas eram desvalorizadas porque havia final Brasil? Desvalorizadas, mas... Eram enormes. Mas hoje são muito maiores. Hoje, beira o principal jogo do ano no país. Mas não só por isso, não só por ser isolada. Elas beiram porque hoje ela acontece num estádio ultramoderno, com equipes muito qualificadas. E porque são mata-mata. E porque é uma competição Não, mas só dizer que não é só o fato de ela estar isolada e não ter o brasileiro. É o fato que o futebol cresceu em termos de estrutura. Você, daqui a 10 anos, vai lembrar mais de Flamengo e São Paulo do que dos jogos do Botafogo. Talvez do Bota, porque está tão fora de ordem. Ou que você vai lembrar mais da final da Copa do Nordeste do que do jogo que define o acesso do Sport do Ceará. Certo. É natural, mas eu acho que existem outros atrativos, sabe? E a gente... O que eu sinto muito é isso, sabe, Cássio? Em 2004, 2001, 98, 99, a gente valorizava o time ser 10º da Série A, mas muito menos do que valoriza hoje. A pauta G10 se consolidou. Hoje a gente tem ranking de quantos... Mas é porque o G10... Clubes... Mas qual ano tu tá comparando? Não tô anos 90, anos 2000. Não, mas é porque ali significa que você... Então, tem vaga na Sul-Americana, tem... Não, mas nos anos 2000, ali você terminou em 10º, 11º...
a sua campanha quase foi pra fase mas final. eu acho que ali valorizava menos, é o que eu tô dizendo. Tu tá ali, hoje em dia, você ficar no G10, a gente tem um ranking de G10, que valoriza a dificuldade que traz, tá? Porque antigamente você lutava para chegar para ter um cruzamento. Ok, massa. Os cruzamentos lotavam, ótimo. O futebol fica mais... É o que eu digo, vai ter mais audiência. Eu falei uma coisa, mas tu entendeu diferente. Eu quis dizer que eu achava muito legal. Eu quis dizer assim, você quase chegou onde se define o campeonato. Eu entendi o que você disse. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que a gente não nasce com a cultura de que, porra, meu irmão, em 93 eu fui nono, briguei. Não. Ok, não classificou, não rebaixou, ano que vem tenta de novo. Era isso, não classificou, não rebaixou. Você era mais prático a coisa. E acho que a gente demorou muito, porque só com o amadurecimento você começa a valorizar as disputas intermediárias. Subjetividades. É o que dizem em relação Mas nada disso. Veja, o exemplo que eu dei não é um exemplo que ninguém falou, que está sendo discussão, não é nada disso não, certo? Então, quando você fala, você está falando com mata-mata de uma forma geral. Mas dentro do que eu falei, especificamente assim, o que você fala, o que eu disse, não invalida nada do que você está dizendo. Tudo que você está falando da Sul-Americana... A única alteração que eu fiz, porque o G4, inclusive, a Libertadores vai até o G6, e o G4 continua sendo a fase de grupos, ou seja, não mudaria absolutamente nada para tudo que você está falando. Talvez invalide, porque talvez na penúltima rodada o Botafogo que é líder bota os reservas. Né? Porque já está classificado, já tem um... Mas isso acontece quando o time como é campeão brasileiro? Da mesma forma, né? Raramente nos últimos jogos com o campeão. O Flamengo de Jorge Jesus fez isso, tomou 4x0 do Santos ali. Times, então, assim, eu acho que... Baixou, não sei se era nem uma reserva, mas era um time já de... Eu acho que, assim, é como dizem que o especial da Netflix mudou a Fórmula 1, né? Sim. Jogou luz para disputas intermediárias. Eu acho que, assim, existe um amadurecimento, a gente amadureceu, a gente valoriza, veja só. Eu sei que é só uma discussão teórica aqui, que não tem projeto, nada, porque nem caberia o projeto. Porque a gente está vivendo o melhor ano da história de público, ou seja, a gente está vivendo a coroação do formato.